De fato, a bolsa tem mais de 400 papéis, ou seja, são 400 ativos diferentes para serem operados. Tem papéis que se movem mais rápido, outros mais lentos, tem papéis que se movem em tendência, outros são mais voláteis. Afinal, como e quais papéis escolher para ser operado no dia, para a gente fazer nossas operações de day trade? É exatamente o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Torquato, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos. Aqui no meu canal eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo em ações. Já te convido a se inscrever e me seguir no Instagram. Bora pro vídeo? Logicamente, existem vários tipos de operações no mercado, existem vários contextos, inclusive existem vários tipos de perfis de papel e movimentação. Então aqui a gente vai abordar só alguns que são suficientes para a gente poder definir e escolher os papéis para serem operados no dia. Eu vou separar esse vídeo em duas partes, uma parte conceitual e na sequência eu falo da parte prática. Conceitualmente falando, o que um player de mercado busca nos ativos? Basicamente ele busca outros players que estarão colocando dinheiro na mesa, né? Eles estarão demonstrando as suas intenções de uma forma clara que a gente possa ter uma previsibilidade das movimentações, pelo menos isso em grande parte das operações. Onde existe defesa de preço, onde existe agressão de preço, enfim, players demonstrando claramente as suas intenções de deslocar preço. A gente busca no mercado é exatamente isso, é onde existe uma previsibilidade de mudança de preço, para a gente poder surfar essas movimentações. Ok, Torquato, como é que eu faço para ter acesso a esses possíveis papéis que vão me dar essa previsibilidade de movimentação ao longo do dia? Perfeito, eu separei em 4 itens. O primeiro que a gente vai analisar é o pré-market. Então, antes do mercado abrir, antes da bolsa abrir, a gente faz um pré-market, faz uma avaliação. Iniciando pelos mercados americanos, como é que eles estão se comportando, se está positivo, se está negativo e as demais bolsas. A gente olha também os futuros brasileiros, né? Então a gente olha como é que está o índice futuro, qual que é a variação percentual dele. E a gente faz a avaliação das empresas, quais emitiram nota, quais lançaram algum tipo de notícia, sendo elas as mais importantes. Aquisição, dividendos relevantes e balanço. Então essas notícias geralmente trazem uma certa volatilidade e um volume para esses ativos. Então a gente fazendo esse pré-market no início, a gente separa essas ações que possivelmente pode ter um volume e durante o leilão mesmo ali nos primeiros minutos a gente consegue perceber se existem players interessados em movimentar aquele ativo, se existem players interessados em colocar dinheiro em risco naquele ativo ali e dar a famosa previsibilidade que a gente precisa. Lembrando que diariamente eu faço essa pré-análise, eu faço esse pré-market do mercado e posto lá no meus stories no Instagram, te convido a se inscrever lá e acompanhar também. Bom, passado o pré-market, os demais itens são visuais, então em alguns contextos, através da análise gráfica aqui, eu consigo ter uma previsibilidade de movimentação atípica, onde é que um player ou alguns players estão deslocando o preço de uma forma mais abrupta, uma forma distorsiva, de uma forma urgente, que possa me dar uma previsibilidade de movimentação, tanto de continuidade do movimento, quanto de uma volta. Então, visualmente no gráfico eu também tenho essa informação. O terceiro item é através de planilha. Então, através da planilha aqui, eu tenho acesso às maiores altas, às maiores baixas, aos maiores volumes. Então, onde é que existe uma alta expressiva, lembrando que a gente vai descartar esses papéis que é de baixíssima liquidez, porque as janelas operacionais são menores, é um pouco mais complexo. Mas de forma geral, ativos que têm volume estão se destacando em termos de maiores altas ou maiores baixas, né? Se a gente colocar aqui variação contrária. Inclusive também no Profit ele permite você ter uma janela exclusiva aqui, onde é que ele mostra aqui mais negócios no dia, maiores altas, maiores baixas, visão geral. Enfim, ele te dá também essas informações destacadas aqui, maiores altas, maiores baixas. Então através das planilhas, né, eu na verdade uso 3, existe uma terceira planilha aqui, que seria o quarto item que eu já vou adiantar, que seria através de leilão. Então existem alguns contextos que a gente consegue fazer dentro de operações de leilão. Então existe uma janela operacional dentro de leilão muito interessante de ser efetuado, e a gente, através dessa planilha aqui, que a gente tem esse monitoramento de quais leilões estão ocorrendo ao longo do dia, também na abertura e no fechamento. Mais um detalhe aqui sobre essa planilha de leilão: alguns ativos que saem notícias ao longo do pregão, que existe uma movimentação muito forte, um corre-corre, eles congelam entre leilão, então ele fica destacado para mim aqui na aba de leilão. Então ativos que têm notícias ao longo do pregão, se eles têm esse volume alto e têm esse deslocamento de preço, essa movimentação percentual,
eu consigo ver ele aqui em leilão, aí eu busco saber notícias se tem alguma movimentação, se tem algo que saiu no mercado, que também me permita definir se eu devo ou não correr o risco dentro dessa notícia. Uma coisa que muitos players fazem também é automatizar essas leituras. Então, através da planilha aqui, ele consegue fazer uma exportação para o Excel e lá ele fazer algumas separações, fazer alguns filtros. Então, ele pode separar ativos com maior volume, ativos que se deslocaram X percentual em Y tempo. Ele pode separar também distorções de setores, às vezes um ativo ele está subindo, está positivo e os seus pares estão negativos, então existe uma distorção. Então através do fluxo a gente consegue perceber se aquela movimentação é atípica, se tem uma previsibilidade, uma possibilidade desse ativo voltar. Enfim, a gente consegue dentro do Excel editar quais filtros a gente quer que ele faça essa análise. Mas de forma geral a gente busca exatamente esses 3 itens: volume, volatilidade e intenções claras de movimentação. É isso que o player de mercado busca para poder fazer essas operações. Agora o item mais importante que eu deixei para falar no final é que a gente chama de queridinhas da semana. Quais são essas queridinhas da semana? A gente comentou aqui, a gente olha ativo que teve balanço, ativo que teve alguma aquisição, então o que acontece? Às vezes eu olhei esse balanço, foi na segunda-feira eu operei esse ativo e ele continua me dando operações ao longo dos próximos 2, 3 dias. Nessa quantidade de papéis que eu opero e acompanho ao longo dos dias, eu separo ele aqui em destaque, então eu continuo visualizando ele ao longo do dia, de hoje, de amanhã, porque provavelmente ele vai dar movimentações dentro dos operacionais que eu estou acostumado de ver. Então a gente chama isso de queridinhas da semana. Então às vezes um ativo que na terça-feira saiu uma aquisição, existiu um volume muito grande e os players continuam operando ele nos dias seguintes. Então até esse ativo começar a enfraquecer, enfim, os players que tiver estopar já estoparam, os players que tinham montar suas posições já montaram, às vezes isso demora 2 a 3 dias. Então esses ativos continuam nos dando operações por vários dias. Então se a gente começa a olhar um papel na segunda, então até a quarta-feira ele está me dando operação. Às vezes na quarta-feira sai um outro ativo que teve uma notícia relevante, então eu opero esse ativo na quarta, na quinta e na sexta. Aí na segunda-feira da próxima semana eu já estou olhando esses 2 ativos, o que saiu o balanço e mais o que teve aquisição. E nisso o mercado já saiu uma outra notícia sobre um papel. E nisso vai acontecendo toda essa fluidez, vai acontecendo toda essa dinâmica de acompanhar 3 ou 4 papéis mais específicos, ou um papel mais em destaque no setor, ou um papel que está em destaque em um outro setor. Enfim, essa dinâmica acontece de forma natural, de tal forma que todos os dias eu tenho vários ativos a acompanhar. Eu tenho vários ativos que, historicamente, nos últimos dias, me deram alguma previsibilidade de movimento que eu pude fazer algumas operações. Bom, essas são as informações desse assunto, eu não preciso me prolongar demais, é bem restrito, mas se tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários, se eu realmente desejo que isso possa fazer diferença nas suas tomadas de decisões de quais ativos olhar e quais ativos operar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe aí com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço.